Ele aqui se pergunta de onde tá vindo tantos caras como esses daí. Ele disse que o primeiro esquadrão e o terceiro esquadrão estão no comando da evacuação dos cidadãos, pois eles estão se aproveitando da brecha em suas tropas. Isso não vai acabar tão cedo. Ele se pergunta, o que o conselho da família está fazendo no meio dessa merda aí. E aparece essa coisa feia aqui, e fica olhando pra ele. E o cara achando, que ia conseguir relaxar, depois que ele envelhecesse, mas parece que não, hein. Vamos ver do que você é capaz, seu monte de terra. Simplesmente chega a professora do Eugênio, que eu já esqueci o nome, e congela aquele monstro de terra. Ele todo encabulado, se pergunta quem conseguiria usar uma magia nessa escala. E ela chega lá perguntando se tá todo mundo bem. E se pergunta o que caramba está rolando ali, toda cansada, mas perguntou. E ele agradece a grande ajuda da professora do Eugênio, E como ela pode ver, eles estão sendo atacados pelos cultistas. Eles estão tão confusos quanto ela. Ele se pergunta, se ela pode ajudar eles um pouco, já que ela é uma maga bem poderosa, que seria de uma grande ajuda, hein. Ela disse que vai ajudar no seu máximo possível, mas ela não é muito boa em lutas, pois isso é tudo novo pra ela, exceto pelas brincadeiras com o seu animalzinho de estimação. Relaxa, isso não vai te colocar em perigo não. Mesmo que você use magia de suporte, vai ser o suficiente. E simplesmente o monstro descongela e vai pra cima deles, bem na hora que ele tava falando com ela. É triste, hein? E aparece outra pessoa e corta a cabeça do monstro. Rapaziada, era simplesmente a Júlia que botou o monstrinho para ir de Vasco. Ela já vai perguntando, se o seu Artex está bem. Ele só agradece a Júlia, porque ela salvou demais ele. E ela se lembra, que é aquela mulher daquela vez lá, que ela tava conversando com o irmão do Eugênio. E ela vê, que é melhor ela não mexer mais com ela. E ele acha que é um alívio, porque ela não tem sido designada para a vanguarda. E acabou ficando para trás. Mas isso aí tudo, é só porque o chefe da família confiou o jovem mestre a ela. Pois ele havia fugido procurando o Edean. Mas ela não sabe onde ele está agora. E a professora fica se perguntando o que eles vão fazer, se ele tiver ido atrás do Edean. Pois naquela direção, fica a vila. Aí as duas vê, que lascou, meu camarada. Jovem mestre! Enquanto isso, o Eugênio está lutando com o cara das pedras lá, que lança pedra. E o Eugênio, só picotando as pedras que ele tá lançando. Aqui tem coragem. Isso é impossível. Esse garoto... Ele está criando espadas de gelo com o quadrado e ainda usando o décio, repetindo toda vez que elas quebram. Será que isso é possível para um humano? E além da lágrima de Felen, se eu não destruí-la, ele vai continuar fazendo isso o dia todo. Mesmo assim, o limite de uma corda está bem claro. E ele simplesmente, mudou a trajetória do ataque e atacou o Eugênio por trás, que chega o moleque e cai no chão duro e gospa ketchup pra fora. Mas cordas não significam apenas poder, cordas também são como mãos. Então se você tiver 9 mãos e estiver usando 8, você ainda teria um golpe sobando para usar nas costas. Bem que ele amaria continuar brincando com ele, mas ele está meio ocupado. Ele decide acabar logo com isso. O talento de um mago está na diferença de cordas? É impossível, eu não consigo vencer. Simplesmente chega a Júlia lá gritando pelo seu jovem mestre. Júlia? E a Júlia dá uma faca naquele Zé Ruela, que faz uma explosão do caramba. E ela parada lá atrás do seu jovem mestre se pergunta se ele está bem. Ele diz que tá, mas ele se pergunta, se ela está bem, porque ela acabou caindo. Mas ela fala pra ele ignorar isso aí, e se pergunta o que tá acontecendo e quem é aquele mago. Mas nem o Eugênio, tem certeza de quem é ele. Ele vê que apareceu mais outra, ou será que ele deve se referir a ela como Júlia, a lança mágica? Ele vê que valeu muito a pena ele perder o seu tempo por ali. Ela diz, que vai tirar esse sorrisinho da cara dele. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. O chamando de maldito adorador do abismo. Tá bancando a maioral com um braço quebrado, é? E o Eugênio desesperado, o que é que ele vai fazer, por causa dele, a Júlia. E o que ele deveria fazer agora? E ele toca sua mão na água. Ele tem uma ideia. Ele se lembra, que usar a água aos redores, não é nada para se vergonhar, é o que os magos fazem. E ele grita pra Júlia, se perguntando se ela pode enrolá-lo um pouco. Ela diz que pode sim, que diz que é pra ele ir pra um lugar seguro enquanto ela faz isso. Ele fala que não vai fugir, pois ele tem uma ideia para vencer esse cara. O que você tá falando aí, hein? Pois você só tem uma corda, moleque. E o Eugênio usa um movimento para se defender daquele ataque que ele jogou. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Ele fica
fica admirado que o Eugênio usou Décio no chão. E será que ele está planejando embaçar a sua visão com a poeira? Que truque idiota. E a Júlia vai pra cima dele, mas o malandro se defende com as pedras, velho. Olha a pedra! Ele diz, né, enquanto os seus ataques não acertar ele, né, embaralhar sua visão não vai adiantar nada. E como ele imaginou, né, nem a nomeada Júlia consegue perfurar as suas pedras nesse estado. Olha a pedra! Ele acha uma tolice, né, enfrentar o ataque de frente, né, graças ao jovem mestre dela patético, né. O trabalho pra ele, né, ficou muito mais fácil. Seu idiota, olha para trás. Como assim olha para trás? O Eugênio tá preparando um quadrado lá na mão. Ele lá pensando, né, que o Eugênio ia preparar uma grande magia. Ele acha aquela situação toda lamentável. Só podia ser um mago de uma corda mesmo. Aquele nível dele, né, não é ameaça para ele. E ele de repente, né, começa a ficar com medo. Eu me caguei. Não, como? Esse garoto definitivamente... Essa é a minha espada! Entendi, foi nada. Top 10 drubagem, rapaziada. Não, eu tenho certeza que ele só tem uma corda. O ataque acerta ele. E o Eugênio fala pra ela que tem uma ideia para vencer. Mas ela não quer nem saber dessa ideia, porque o chefe da família, né, confiou ela para proteger ele. Independente, né, do que ele esteja pensando, a segurança dele, né, é sua maior prioridade. Enquanto ela ganha tempo pra ele, né, ele tem que fugir. Júlia, você acha mesmo que eu fugiria sozinho só porque você está pedindo? Se você não quiser perder tempo, siga meu plano. Ela fala pra ele fazer o que quiser, mas se as coisas ficarem perigosas, é pra ele fugir. Meio que essa conversa, né, foi de antes de tudo rolar, rapaziada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E o Eugênio fala que conta com a Júlia para isso. E ele se lembra, né, o que foi que a sua professora disse para ele. Que usar o ambiente também é uma habilidade que os magos usam. Se tá faltando cordas para ele, né, ele vai buscar ajuda da natureza. E se ainda não for o suficiente, então até ser suficiente, ele vai continuar tentando. Pois esse é o caminho que ele deve seguir como um mago. Absoluto cinema, rapaziada. E agora a gente sabe, né, porque que o cara lá tava com medo, rapaziada. O Eugênio simplesmente tacou um piqueiro de gelo nele, rapaziada. Ah, tá, porra. Chega o cara das pedras, cuspiu sangue lá depois do ataque. Esse pirralho maldito agindo como se manipular magia assim fosse normal. Ele acabou de aprender a usar a magia. E a acumulação de magia é como construir uma torre sobre a outra. A cada camada a dificuldade aumenta exponencialmente. E pelo menos o gelo e a pedra possuem formas sólidas, que tornam a acumulação delas um pouco mais fácil. Mas ele fica se perguntando, quantas vezes ele acumulou isso? Não importa mais, foi apenas inesperado. Pois a partir de agora, né, ele não vai dar mais tempo dele fazer isso de novo. E ganha um socão. Não tem graça, cara. Pois ele tava pensando que a Júlia ia deixar ele bater no jovem mestre. Não ia não. E o Eugênio, preocupado com a Júlia, né, se pergunta se ela está bem, né, se ela não está se esforçando demais. Ela tá bem, né, mas nesse ritmo aí, né, ela só vai atrapalhar em vez de ajudar na batalha. E ela vai se responsabilizar, né, de escostar esse membro da Ordem Eterna aí. Então ela pede, por favor, né, ele se juntar aos guardas primeiro. Pois com o Eugênio lá, né, os inimigos não irão invadir as muralhas da cidade e podem ser contidos. E o Eugênio vê, né, que a Júlia reconheceu as suas habilidades. Aí o Eugênio vê que tá sorrindo feito bobo, né, e diz que não é hora de ficar sorrindo, né, porque a situação está perigosa agora. Você acha que vai mudar alguma coisa? Pois já é tarde demais. Pois cada um dos nossos apóstolos é equivalente a um exército. E 3 deles estão reunidos aqui. E a queda de Felívia não pode ser impedida. E a mostra o EDA, né, caminhando no meio da cidade e tá lá galerando uma música. E a rapaziada lá do conselho da família se perguntando o que é que tá rolando. Pois os caras foram invadidos por milhares de monstros do nada. Esse carinha aqui diz, né, é como a profecia da Guerra do Norte. Que mentira que você tá falando aí, cara? Eu acho que o avô do Eugênio, né, ele fala que não é pra ele ficar espalhando sombras de boatos ao povo, né, pra situação não ficar tão mais feia do que já tá. E eles também, né, não podem ignorar a possibilidade. E tem um que chama o irmão do Eugênio de metido arrogante. Ele tava querendo dizer, né, o chefe da família. Pô, tava querendo dizer isso mesmo, confia. Será que ele vai conseguir dar conta da situação toda? E o
avô do Eugênio, né, diz para todos ficarem calmos, pois esse não é o maior problema. Pois eles precisam, né, decidir logo o que eles vão fazer com os adoradores que estão se espalhando pelo castelo feito moscas, mesmo com a maioria das partes das tropas fora dali. Eles podiam até dividir os que sobraram. Do que você tá falando? Pois o cara diz, né, que esse tipo de invasão dá pra resolver fácil com a guarda. Você pergunta se ele quer espalhar mais soldados, quanto já falta soldado, aí ele quer espalhar mais. E se atacarem a sala do conselho no meio disso, o que eles vão fazer? E será que ele se esqueceu, né, que eles são o pilar da família Felívia? Se eles caírem, a família acaba. Saudações, respeitáveis anciões de nossa querida família Felívia. E o velho se pergunta o que o EDA... Pois ele tinha sido exilado. E ele se pergunta, né, se ele tá achando que a decisão do conselho é brincadeira. E como ele tinha coragem de aparecer ali. O avô do Eugênio se pergunta se foi o EDA que fez tudo isso. E o EDA vê, né, que só o seu tio que percebeu. Então ele vê, né, que ele vendeu a sua alma por vingança. Ele vê, né, que acabou virando vingança no fim das contas, né, mas ele sabe, não é mesmo? Que o LDA, né, nunca foi de correr atrás de vingança. Sabe, igual a outra vez, eu só estou deixando o destino me arrastar. É mesmo? Então pague o preço por ter deixado se levar pelo destino. Tio, é por isso que chamamos isso de destino. Porque ninguém pode escapar dele. Ela que tá achando o Theo, né, porque ela não pensou, né, que o caminho até a pedra do selamento, né, estaria tão desprotegido desse jeito aí. Ele vê, né, que a família Felívia, né, se deterionou com o tempo. E provavelmente, né, eles já se esqueceram o verdadeiro significado da lágrima de Fele. E transformaram simplesmente num efeito simbólico. Mas isso até que é bom para eles, então. E a mina tá achando aquilo um saco, porque ele tá muito escuro. Ela decide acender, né? Meu camarada simplesmente brota o irmão do Eugênio do nada, velho. Ele diz que até eles, né, buscam a luz no meio da escuridão. Ele fala que eles não são dignos de ter a luz. Ele simplesmente dá um ataque muito foda, velho. E ele vê, né, que o seu golpe foi muito raso. Ela diz que ele quase cortou ela. Mas ela diz que isso é bom, né, que pelo menos resolve o seu tédio. Ele vê, né, que essa energia escura de natureza desconhecida e esse roupão preto. Ele se lembrou quem é ela, né? Ela é a caçadora de cruzadas, a bruxa negra. Ela vê, né, que ele consegue usar os seus olhos. E ela se pergunta, né, se não é assustador saber quem é ela agora. Ele já ouviu bastante sobre as suas maldades, mas ele vai garantir que ela pague por todas as suas maldades. Depois daquilo, o Eugênio vai correndo, né, porque os 3 apóstolos já começaram a agir. Ele se lembra das palavras do doidão da pedra lá, né, que ele disse que o selo já foi rompido. E a era do abismo retornará. E o que eles estão buscando é a lágrima de Felen. E eles precisam impedir eles a qualquer custo. E a professora do Eugênio, né, vê ele correndo. Enquanto isso, né, ele se pergunta, né, por que o Idel está ali? Pois esse bicho aqui, né, ele não se engana, ele estava liderando as tropas para a batalha. Mas meio que ele já sabia, né, que eles estavam planejando algo há um bom tempo. Ele sabe muito bem, né, que eles não dariam para atravessar a defesa de Felívia, né, com alguns milhares de bestas demoníacas. E era bem óbvio, né, que eles planejavam atacar o castelo assim que as forças, né, fossem enviadas para o campo de batalha. E ele vê, né, que tudo não passou de uma simples isca. E ele se pergunta o que o Divas está fazendo, né, que é o cara das pedras lá, né, por que ele não está conseguindo nem ganhar tempo para eles. Eles deveriam, né, ter ressuscitado o rei, né, para poder prevenir, né, que algo assim acontecesse. Mas essa mina aqui, né, a bruxa lá, não sei o que lá, que foi graças a isso, né, que eles apareceram ali sozinhos, não foi? E ele vê, né, que ela tem razão. E ele simplesmente começa a ir pra cima dos dois. Ele dá um ataque e ela defende. Ele dá um monte de ataque, mas ela ainda continua defendendo. Ela se pergunta, né, que ele não tinha falado que ele ia fazer ela pagar pelos seus crimes. Cadê? Pois aquilo, né, não era o suficiente para poder derrotar ela. E esse bicho feio aqui, né, diz que eles são criaturas todas, né, e ele começa a fazer um quadrado lá na mão dele. E ele usa o modo espacial Ruptura Espacial. E simplesmente, né, prende o irmão do Eugênio. Ele usa o quebra de módulo fratural. Isso acabou relativamente rápido. Vocês Felívios têm muita arrogância. Mas o quê? Impossível?
Descoste do feitiço. E ele simplesmente quebra aquela bodega brincando. E aquilo era um absurdo, porque ele estava recrutando todas as cordas comprimidas em um cubo quadridimensional. Não, pera. É quadridimensional. Eu só falei certo. Tá bom, vamos seguir. E ele tá cortando-as através do vãos da raptura espacial. E essa magia dele, né, foi feita, né, para superar os olhos de Felívia. Então você está usando uma magia, né? Eu acho que essa magia não deve mais existir. Isso significa, né, que os olhos de Felívia, do líder da família, né, é de outro nível. Então não tem como um mago como ele vencer, né? Ele tem que dar pelo menos tempo para os outros. Ele tenta jogar isso aí nele, né, mas não adianta muito. O maluco simplesmente costa. Chega a malucona lá se perguntando por que eles estão brincando sem ela. E ele vê, né, se continuar desse jeito aí, né, isso aí nunca vai acabar. E, velho, ela consegue dar um corte nele. Mas mesmo assim, né, ele sangrando lá, né, ele conseguiu dar um corte no braço dela também. E ela deixa o próximo ataque pro doidão lá. Ela diz, né, que ele pode tirar a carne e só deixar os olhos. Pois ela está começando a gostar ainda mais do príncipe. Mas eles não podem arriscar uma disputa de resistência. O coitado tá ganhando uma pizza do caramba. Pois eles são 2 contra 1. E o malucão lá, né, disse que não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Sem mais truques, irei te destruir com puro poder. E ele não pensava que existia um grupo de adoradores do vazio, né, com um nível desse jeito aí. E não fazer o exército retornar com ele, né, foi um julgamento de um erro da parte dele. Mas se for para ele morrer, né, ele vai levar os 2 com ele. Mas na hora que ele ia se sacrificar, né, o Eugênio chega, rapaziada. Essa criança... Eugênio? Irmão, eu vim te ajudar. Ela achando adorável, né, porque ele veio ajudar o seu irmãozinho. Ela se pergunta, né, o que sequer ele poderia fazer sozinho, né? Não é melhor ele voltar e chamar os seus pais? E simplesmente chega a professora do Eugênio dizendo: terceira prova de Enerid, o vazio. E ela lá se perguntando o que significava aquele espaço branco. E o bichão lá feio, né, diz que é para parar, né? Porque parece que ele conhece essa magia dela. E ela fala lá, né, para ninguém se mexer, porque assim que essa magia estiver completa, né, todos ali, né, irão morrer. Mas ela aqui, né, acha que ela tá falando uma besteira. Mas o doidão aqui, né, diz que não é besteira não, porque ali é o princípio do universo. E comprovado pelo Niereng, né, é o segundo discípulo de Felin. E no momento em que essa magia estiver completa, né, o espaço alcançará o zero absoluto e desaparecerá sem deixar rastros. E ele explica, né, que na teoria ela é muito perigosa. E ele jamais, né, imaginou que ela conseguiria fazer uma magia dessas. Não só isso, né, ela usou apenas 6 cordas para poder duplicar a magia do segundo discípulo. E a parte mais perigosa disso tudo, né, é a metalidade dela. Se eles não tiver cuidado, rapaz, ela vai acabar realmente explodindo ele sem hesitação. E logo quando as coisas estavam começando a ficar interessantes, né, aí os caras acabam com a diversão dela e querem que eles conversem ao invés de lutar. Ela começa a endoidar e diz que é pra esquecer, pois eles acham que ela vai cair nessa ameaça patética. E o cara lá chamando ela de maluca. Se ela realmente consegue matar ela com isso aí, né, ela quer ver ela fazendo na prática. Como é que é, rapaz? Essa menina é louca! E ela vai partir ela em pedaços antes do feitiço ser completo. Não há necessidade de gritar tanto assim. Vai acabar assustando a professora. Tio! Mas por que você bateu na professora? E a doidona lá, né, achando bom, porque foi um timbre perfeito. Ele vê, né, que ele finalmente, né, terminou o assunto familiar, né, no conselho da família. Ele diz que claro que terminou. E nem sequer um deles saiu ileso. E o Eugênio fica besta. Tio, para de falar coisas estranhas. Todos hoje só falam mal de você. Eu tô muito confuso. O que tá rolando? Isso é algum mal entendido, certo? Tem que ser um mal entendido. Tem que ser. Bom, Eugênio, o que eu posso dizer? E o seu tio simplesmente manda um ataque no rumo dele. Mas ainda bem que seu irmão, né, manda ele ir para trás. Ele fala que tudo que estavam contando sobre ele era tudo verdade. Enquanto isso, né, o irmão do Eugênio todo lascado, o coitado, velho. Eu não queria que você descobrisse dessa maneira. Foi mal, Eugênio. Mentira. Como
isso aconteceu. Ela diz, né, que ele tem muita arrogância, né, ela ali sofrendo com o seu braço arrancado. Ele vê, né, que ela realmente passou por umas poucas e boas. Qual é? Não é assim que um doutor deveria tratar o seu paciente? E meus amigos, o irmão do Eugênio, mesmo pé furado, ele se levanta do chão. E o Eugênio, né, fica surpreso porque ele tá vendo. E a mina lá fica se perguntando como que ele ainda tá em pé. Neste momento, senti o verdadeiro terror. Pois o coração dele, né, tinha sido perfurado. Simplesmente o cara é brabo, só isso. E o bicho feio, né, se pergunta qual é daqueles movimentos bizarros dele. E o Edean, né, diz pra ele se afastar, né, porque isso aí vai ser uma utilização de extrema de força centrífuga. E os dois começam a usar o estilo Felívia. Meus camarada, o bagulho que vai ser louco. Prepara até o pipoca aí, rapaziada. Nice. Dê um passo adiante. E um corte de baixo para cima. E o bicho feio já tá vendo que ali vai ser bagulho louco. E vê, né, que o irmão do Eugênio ainda tá vivo. Não, ele já estava morto há muito tempo. Caralho, um plot twist do nada, mano. E quando o Eugênio olha para o seu irmão, né, ele fica meio assustado. E ela fala, né, que ele era um zumbi. Mas o outro diz que não, né, deve ser um poder de um berserk. Pois dizem, né, que os berserkers, né, do norte usam auto-hipnose para entrar em um transe de batalha. E envoltos pela loucura, né, eles não morrem até que a batalha acabe. E ele é um pintáculo absoluto desses berserk. Ele é descendente direto da besta Carmesim, o filho de Skadi. E um espadachim prodígio com olhos de Felívia e o coração de um berserk. Isso poderia ter sido um desastre. Mas o Edean, né, fala que o verdadeiro desastre, né, seria se eles enfrentassem o filho e a mãe dele juntos. E eles decidem, né, andar logo com isso. Mas você pergunta, né, mas antes, o que é que eles vão fazer com o pequenino, né, porque ele parece muito destruído mentalmente agora. E ele se pergunta se eles deveriam matá-lo? Olha, isso seria um pouco problemático, sabia? Pois ele é meu amado sobrinho. Mano, essa mina teve o mesmo pensamento que eu, velho. Ele é um psicopata. E alguns guardas se perguntam o que foi que aconteceu com aquele lugar. Será que alguns monstros invadiram? Capitão, aqui é um sinal de alguma coisa absurda ter acontecido. Então ele vê, né, que aquilo era o fim. Pois a Lady de Felívia, né, estava ali, né, carregando seu filho nos braços. E também havia voltado. Eu estou sentindo uma treta! E o maluco, né, tá fazendo alguma coisa lá com a pedra de Felívia. E o Eugênio, né, lá no fundo com seu tio. Agora eu fiquei me perguntando, o Eugênio não vai fazer nada não, cara? Porra, o cara tá dando raiva desse moleque já, velho. Eu sei que ele tá quebrado, né, por conta do que aconteceu, mas caralho, velho, porra, faz alguma coisa. Ela se pergunta, né, se o velote já acabou, né, porque ela tá morrendo de tédio. E se pergunta que papo é esse, né, ela tá achando que é fácil, né, quebrar um selo enfraquecido. Pois quebrar um selo de um Felívia, né, não é nada fácil. E simplesmente manda ela ficar quieta. E a menina simplesmente muito entediada, né, parece que tava lutando correndo agora, né. Tio, tudo isso é só um pesadelo, certo? Nada disso é real, certo? Ele até diz, né, que sente muito por isso, mas porém não é um sonho, não. Não venha com essa que sinto muito. Pelo menos invente uma porra de uma desculpa. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Por quê? Me responda! Mas ele diz, né, que fez tudo isso por ele. O cara soltou essa. E ele provavelmente, né, deve estar confuso e odiando ele completamente nesse momento. Mas ele entende isso. Mas ele tem que pensar, né, como o último pedido dele como um humano patético, né? Ele tem que escutar ele só dessa vez. Psicopata, tá? Psicopata. Vamos juntos falar com o profeta. E então você entenderá tudo, Eugênio, sobre o destino. Quanta idiotice, você só está sendo enganado pelo culto. E você simplesmente matou o meu irmão! Ele simplesmente atacou ele. Pelo menos ele fez uma coisa que preste, né, velho? É verdade. Meu camarada, a bruxa já tava indo lá, né, bater no Eugênio. Como você ousa, sua bruxa, levantar sua mão para ele? Por acaso você quer morrer? Mas ela se pergunta, né, se ele tá maluco, né, com todo esse sangramento aí, ele pode acabar morrendo. E agora ela entendeu, né, que a obsessão sobre a criança, né, é muito grande. E ela decidiu não matar o garoto. E hoje ele lá dizendo, né, pra mulher largar ele, né, porque o garoto tá zangado. É, tô gostando. Mas também, né, ela não pode deixar isso ileso, né, depois de ter derramado o sangue dele. E espero que ele tenha entendido. Se nem
isso for o suficiente para ele, né, ela prefere matar os dois, né, e cair fora. Mas ele disse que tá tudo bem, né, que eles estão de acordo. Me larga! Eu vou matar todos vocês, adoradores do abismo! Pelo visto, a sua boca suja vem de família, né, moleque? Pois ela vê, né, que ele tem um rosto tão fofo e ainda assim consegue apunhalar o pescoço de alguém. E ela acabou gostando, né, depois que ele crescer, né, talvez ele vire o seu tipo de homem. Uma voz do homem. Pô, é essa aqui que eu quero, isso aqui, mano, do nada, velho. Você tem ótimos olhos para analisar a aparência das pessoas. Afinal, o único homem do mundo que é tão bonito quanto meu caçula é o meu marido. E ironicamente, né, os dois são dela. E a bruxa, né, meu camarada, já cagou nas calças, meu camarada. Ela fala que ele é dela e manda simplesmente ela tirar a sua pata dele. Ela vê, né, que essa mulher é a besta Carmesim Escade. Nenhum deles, né, usou magia de detecção, então não sentiram a presença dela, nem os passos. E ela vê, né, que ela é a Skadi. Ela pensou que ela seria mais um monstro, mas ela parece bem normal. Meus amigos, olha só isso aqui, velho. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Ela simplesmente pega no pescoço dela. E quando ela finalmente volta, né, a casa está uma bagunça. Ela vê, né, que isso é obra do Lorde Bebê Chorão, né? Ela pensou que ele estivesse na casa dos pais dela. É algo assim. Já faz um bom tempo, cunhada. Mas pergunta, que bom tempo o quê? Que se ele aparecesse na sua frente de novo, né, ela mataria ele. E tá parecendo, né, que ela não falou sério, né, porque ele voltou. Mas é claro que ela falou, né, só que ela deveria ter chegado um pouco mais tarde, pois ele já estava de saída. Mas ela vê, né, que é muita inocência da sua parte, porque parece que até que foi ontem que ele estava soluçando de tanto chorar. Parece que ele cresceu bastante. E o Eugênio chorando bastante, né? Ele tem a quem puxar, né, pro tio dele. Mas ela com um sorriso na cara, diz que não é pra ele chorar, pois a sua mamãe, né, vai acabar com aquilo rapidão e dar um abraço nele. Que lindo, cara! E o Ideal, né, se pergunta quanto tempo ele vai demorar ali ainda no cristal. Ele disse que vai demorar uns 5 minutinhos. 5 minutos inteiros. Acho que dá para aguentar. Caralho, será que vai mesmo aguentar? Não sei. Mas só vai aguentar, né, se for ele, mas a bruxa lá. Se não for, meu amigo, já era. E a bruxa simplesmente começa a se transformar lá, sei lá, né? E dizendo que a Skadi é a melhor, né? Porque eles vão se acabar ali, né? Até uma das duas virar uma poça de carne e de sangue. Ela acha aquilo muito estranho, né? Porque ela pode jurar, né, que quebrou o pescoço dela. Mas tanto faz agora. Até que ela gostou disso, pois ninguém nunca fez uma proposta, né, que deixasse ela tão ardente desse jeito. Só tem maluco nessa obra, velho. Pois nem mesmo o seu marido. Não aguentei essa aqui não, mano. E o Eugênio ali, né, olhando, né, vê que a mãe dele não parece meio cesta, né? Jura? Sério, jogador? Sinto informar a vocês, mas o vídeo acabou, rapaziada. Eu vou acabar no maior momento de novo. Eu sou pai. Foi mal. Desculpa, rapaz. Desculpa, rapaziada.